Olá, sejam muito bem-vindos. A Band Brasília segue com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal para debater os principais desafios dos próximos 4 anos ao Palácio do Buriti. O tempo de entrevista é o mesmo para todos os candidatos. E hoje recebemos Coronel Moreno, candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Natural de Brasília, o Coronel Moreno é ex-comandante do BOP, da Polícia Militar, aqui do Distrito Federal, e participa da entrevista comigo, Rodrigo Orengo, a jornalista Renata Dourado. Isso aí. Candidato, seja bem-vindo. O senhor foi o último candidato daqueles que têm representação no Congresso Nacional, de partidos com representação, a anunciar a candidatura. É até oportuno que o senhor se apresente aqui, o telespectador da Band, então seja bem-vindo. Muito obrigado, olá. Rodrigo, olá, Renata. Muito obrigado pela oportunidade. Olá, você que está nos assistindo nesse momento. Eu sou o Giovan Matias Moreno Lima, sou Coronel Moreno, da Polícia Militar do Distrito Federal. Quero agradecer essa oportunidade muito importante de estarmos aqui nesse momento falando sobre propostas do nosso pleito ao governo do Distrito Federal, para que a população saiba e entenda as nossas iniciativas, os nossos objetivos a serem alcançados, as metas a serem alcançadas no próximo governo do DF. Coronel, é a primeira vez que o senhor se candidata, né, dentro do âmbito da política. Por que se candidatar ao governo do Distrito Federal? Isso, muito boa colocar essa pergunta, Renata. É muito importante as pessoas saberem, né, o que motivou. Eu tenho 30 anos de Polícia Militar, trabalho nas Forças de Segurança, na Polícia Militar do Distrito Federal. Fiz 30 anos de serviço agora no mês de maio e eu percebi durante o meu tempo de trabalho, sempre na área operacional, que desde o início da minha carreira, que eu iniciei em 1992, os problemas que a gente observa do Distrito Federal são sempre os mesmos problemas. As forças de segurança ela têm uma entrada, um canal muito estreito com a comunidade. Nós estamos em todos os lugares. Nós estamos na parte da saúde, no atendimento de ocorrências, nós sabemos o que acontece, as dificuldades que a comunidade tem quando o atendimento médico, no pronto-socorro, nas unidades de pronto atendimento. Nós temos entrada e conhecimento do que acontece na área da educação, nós temos as escolas compartilhadas, nós temos um batalhão de policiamento escolar, então nós entendemos as necessidades dos profissionais de educação, as necessidades dos alunos e os problemas que enfrentam os pais dos alunos nessa seara das unidades formativas. Nós temos entrada, nós temos conhecimento da parte de mobilidade, as dificuldades que as pessoas têm para chegar ao seu trabalho, o transporte coletivo. Nós temos entrada e conhecimento na parte ambiental, nós temos um batalhão ambiental, nós temos a parte de ocupação irregular do solo, nós trabalhamos na parte da ocupação irregular, das invasões, grilagem de terra. Então, Rodrigo, nós temos assim, as forças de segurança estão muito inseridas com contato muito próximo da comunidade. E assim nós conhecemos o problema. Então, partindo desse princípio, percebendo que ao longo dos anos, entra um governo, sai governo, as coisas nunca se modificam, sempre as pessoas procuram, o hospital está lotado, superlotado, não tem equipamento, não tem material, é um raio-x que demora 20 dias para fazer o seu laudo, é uma operação que a pessoa necessita, ela não consegue, passa 2, 3 meses. Então, eu ouço isso há 30 anos. Então, nós percebemos assim, eu verifiquei, eu posso contribuir um pouco mais com a comunidade. A forma de contribuir é tendo poder de decisão, que é do chefe do executivo, que é o governador. Agora, Coronel, o senhor tratou de um assunto aqui que está no centro de um debate hoje sobre educação, que é a segurança nas escolas. E, infelizmente, tivemos muitos casos recentes de violência. Tivemos casos, inclusive, de violência dentro de escola com gestão compartilhada, o caso da estrutural. Mas há um debate também sobre o efetivo do batalhão escolar. Porque quem mora em Brasília há muito tempo, quem estudou em Brasília em outras gerações, lembra sempre daquele policial militar que ficava na frente da escola, né? Até tinha um contato muito presente com a comunidade e hoje, em função do efetivo, não é mais possível. O que fazer para voltar a ter polícia na porta das escolas e ter um ambiente mais seguro, um ambiente escolar? É preciso, por exemplo, mexer na escala da polícia militar para ter mais policiais nas ruas? O que ocorre, Rodrigo? A parte da educação, nós vivemos um momento pós-pandemia. Então, nós temos que ter iniciativas para resgatar os alunos, para que nós percebemos que muitos não tinham acesso a uma plataforma, acesso à tecnologia para poder acompanhar uma aula virtual.
Então, esse período da pandemia foi muito crítico para o ensino. Então, nós temos que resgatar esses alunos para trazê-los de volta, para pacificar a condição na escola entre professores, né, pais e alunos, mestres e professores, todos. Então, dessa forma, nós temos que nós temos que desenvolver políticas importantes de resgate. A nossa ideia, a ideia do governo é ampliar as escolas de gestão compartilhada. A ideia é trazer o aluno o acesso à tecnologia da informação, porque, veja bem, Renata, na minha época, eu tenho 50 anos, na minha época que eu cheguei na escola, qual era a minha cultura que eu trazia? É a cultura que nós temos da família, que a célula máter é a base da sociedade, né? E nós temos os vizinhos, os amigos, então nós vimos dessa cultura. Hoje, nós temos que qualificar os nossos profissionais para eles entenderem que a criança, quando chega na escola hoje, ela chega com uma visão totalmente ampliada, porque ela tem acesso ao mundo através das redes, através das diversas plataformas, né, de celular, dos computadores. Então, ela já chega na escola com outra visão de mundo, uma visão muito mais ampliada do que, por exemplo, na minha época. Então, temos que capacitar os professores para eles receberem esses alunos que têm uma mente mais aberta, ampliada pelas condições tecnológicas e globalização que existe hoje, e dessa forma trabalharmos isso a favor da educação. Porque a criança já chega hoje muita informação. Não é aquela época antiga que somente aquele nível, aquele universo de família, de vizinhos e de amigos. Agora, o que mudou, coronel? Só insistir nesse ponto. Na época que o senhor era estudante, imagino que tinha lá um policial, que o senhor até conhecia, porque a gente ouve muito isso das comunidades, né? Olha, até hoje eu lembro daquele policial ou daquela policial que estava lá todo dia, né? O que mudou, por exemplo, no efetivo do batalhão escolar? Não é mais possível fazer isso, botar um policial na porta de cada escola. E eu até imagino que não é nem culpa do policial, ele até gostaria de ter esse convívio, mas tem uma questão burocrática de escala, que ele não pode estar lá todo dia. O que fazer para voltar a ter aquele cenário de quando o senhor era estudante? E pegando um pouco, desculpa, sem querer te interromper, já te interrompendo, pegando um pouco aqui a questão do Orengo sobre a escola de gestão compartilhada, né? Que há uma crítica que se faz, vou fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui, que tira um pouco a autonomia do professor, né? E da própria população ali escolar. E que não caberia, portanto, ao policial, que é extremamente importante em vários âmbitos da sociedade, mas não dentro do ambiente escolar. Queria ouvir também o seu posicionamento a respeito disso. Bem, Rodrigo, a questão dos efetivos, vamos lá. Temos aí 900 escolas no Distrito Federal. Para nós colocarmos um efetivo, uma dupla, o policial não pode trabalhar sozinho. Ele tem que trabalhar sempre em dupla, para a questão de segurança do próprio policial nas suas atividades de segurança. Então, eu gastaria um efetivo muito grande para colocar cada policial uma dupla de policiais. Porque esse policial, ele trabalha de escala. Então, eu vou trabalhar dia sim, dia não. Uma escala 12/36, que é a escala que existe nos regulamentos da Polícia Militar. Então, eu gastaria 4 policiais por escola. Então, eu gastaria um efetivo muito grande. E hoje nós temos um efetivo na corporação de 10 mil, 11 mil policiais. Então, nós não temos condição de mobiliar cada escola com policial. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trazer a educação, trabalhar a parte educativa junto com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança, um trabalho compartilhado com as escolas. Você fazer um apoio pontual nas escolas com um leque maior de efetivo, uma abrangência maior de efetivo, como um policiamento, um radiopatrulhamento, que alcance várias escolas, você alcança um universo maior, por uma cidade você alcança mais escolas, do que você deixar somente um policial ali, 2 policiais fixos naquele local. Você ingessa de certa forma, porque você, primeiro, não vai ter efetivo, e segundo, aquele policial não pode atender uma demanda se tiver uma escola próxima, que tem regiões que você tem escolas próximas uma da outra, né? Na área de ensino fundamental, na área de ensino médio. Então, nós não conseguimos colocar, por isso, é demanda bastante efetiva. Então, o que nós temos que trabalhar? A base da educação nas escolas. Trazer para os alunos a perspectiva de futuro e, dessa forma, nós conseguirmos fazer com que a violência na escola diminua, o atendimento social que se estenda até os pais dos alunos, a capacitação dos professores para que ele possa entender essa nova geração de ensino que veio com uma bagagem muito maior e muito mais complexa de informações pelas redes sociais. Sobre a questão dos policiais dentro das escolas. Sim, a gestão compartilhada. Toda escola de gestão compartilhada, ela tem uma reunião de pais e alunos. E os pais aprovam
Eles têm que passar por uma aprovação. Então, quando a gente vai iniciar um trabalho na escola de gestão compartilhada, os pais, os alunos, todos têm que aprovar essa nova dinâmica. A escola, ela mantém a sua autonomia, porque a parte gerencial, a parte de ensino da escola, a administração da escola, são os profissionais de educação. A parte de disciplina, sim, que é a parte dos policiais militares na gestão compartilhada. Nós temos que ter disciplina nas escolas, amparada sempre na legislação de ensino, na legislação educacional, para dessa forma a gente poder resgatar aquele espírito de ordem dentro das escolas. Alguma situação que ocorreu é uma situação pontual, é uma situação de um fato isolado, que com certeza é apurado, verificado pelos órgãos de controle, de correção da Polícia Militar e da própria Secretaria de Educação. Agora, Coronel, da segurança e educação, vamos para um outro ponto aqui, que está também no centro do debate político, Sim. Que é um problema que vem acontecendo muito, que é a história das filas do CRAS. Aquelas pessoas que precisam de uma atenção do Estado, precisam ter acesso a programas sociais do Estado. Isso. E aí, para conseguir o atendimento, não é nem o benefício, mas para conseguir o atendimento, receber aquele atendimento, precisam ainda dormir nas filas para conseguir uma senha no início da manhã e, se conseguir, porque a gente tem casos aqui, nossa reportagem relata, de pessoas que ficam dias e dias e não conseguem esse atendimento. De que forma resolver esse problema e resolver em um curto espaço de tempo? Sim. É muito importante essa questão do CRAS. Nós observamos que é inadmissível uma pessoa ter que dormir nos dias de hoje numa fila, com a tecnologia à disposição e com a situação do nosso Estado. O Estado tem que servir o povo. O Estado foi criado para servir a população e não o contrário. Nós temos lá, isso é um problema de gestão e alocação de efetivos. Nós temos a notícia que o governo vai lançar um plano, o governo federal vai lançar um plano emergencial. Obviamente, nós temos que estar atentos que vão surgir filas em algum lugar. Esse plano, ele vai dar alguns desdobramentos. Então, o gestor público, o governo, ele tem que estar atento a essa demanda que vem do governo federal. Então, se eu sei que vão haver um novo programa ou ampliação desse programa social e eu tenho um CRAS, que é o órgão que vai fazer essa demanda, eu tenho que prover imediatamente questões que vão melhorar a qualidade de atendimento das pessoas. Então, o nosso trabalho na administração pública, nós aprendemos na administração pública militar, isso é fiscalização, um controle rígido, identificação, priorização dos problemas e soluções. Então, não houve uma priorização do problema, ele foi se desdobrando, uma semana, 2 semanas, e as pessoas dormindo na fila. Você, Estado, serve o povo. Você tem o quê? Uma demanda que vem do governo federal. Você realoca efetivos, porque o Estado, em geral, é um só. Você realoca efetivos para mobiliar o CRAS naquele momento, daquela demanda pública. Você realoca, você não precisa comprar computador, você realoca computadores, que nós temos condições disso, e você consegue mobiliar o CRAS com equipamentos para atender as pessoas no presencial. Desta forma, você já vai diminuir, aumentar o atendimento, aumentar a demanda, para atender a demanda das pessoas que não têm acesso à rede de internet ou acesso à tecnologia. Paralelo a isso, você desenvolve sistemas por aplicativos, você desenvolve sistemas pelos sites de gerenciamento e você prevê o seu atendimento. Então, você tem 2 formas. Você usa a tecnologia para diminuir as filas e você usa a parte presencial daquelas pessoas que têm dificuldade de acesso. Mas isso você tem que ter o que nós chamamos de vontade de fazer as coisas. Porque, Renata, todo mundo fala, tem dinheiro. Tem dinheiro? Tem dinheiro, tem. Graças a Deus, né? O país está em grande crescimento, tem dinheiro. O GDF tem dinheiro. Ah, falta gestão. Todo mundo fala isso, né, Rodrigo? Ah, falta gestão. Falta gestão, ok. Mas falta o principal, é a vontade de fazer as coisas. Você identificar e priorizar um problema. Se o governador, estou vendo que o governo federal vai dar um benefício, eu tenho que tomar atitude e chegar lá e fazer acontecer. Eu preciso de equipamento, eu não preciso comprar, licitar, passar 8 meses. Eu realoco de outros órgãos. Pego um computador de cada sessão e boto lá no CRAS. Quantos CRAS eu tenho? Tantos. Quantas pessoas eu tenho? Tanto. Vou passar aqui esse efetivo. Esse efetivo nós falamos, né? Efetivo seria o recursos humanos. Os recursos humanos de outros órgãos, não somos Estado nem um só, para servir o povo, eu realoco. Por quê? Essa demanda, ela vai ser temporária. O que vai acontecer, Rodrigo, quando eu cadastrar lá 5.000 pessoas? Acabou.
vai estar todo mundo cadastrado com o seu cartão, com a sua demanda, essas filas vão diminuir e eu reverto os recursos humanos, reverto os materiais, equipamentos necessários e eu vou ficar com um aplicativo, vou ficar com a demanda na internet e vou facilitar em muito o atendimento. É dessa forma que eu vejo que falta vontade de você querer fazer, que as coisas sejam arrumadas e a população seja assistida. Coronel Moreno, candidato do PTB, está com a gente hoje no Banho de Eleições. A gente agora vai a um rápido intervalo e voltamos já. Mais perguntas aqui para o candidato do PTB, então não saia daí. Estamos de volta com o Banho de Eleições, com o candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, Coronel Moreno, ao governo do Distrito Federal. Participa comigo o Rodrigo Orengo, jornalista Renata Dourado, que inicia esse bloco. Ok, eu gostaria de perguntar para o senhor qual a proposta efetiva para melhorar a saúde aqui na capital do país. Obviamente que esse problema não é de hoje, com a pandemia piorou, mas a gente não consegue resolver ainda essa questão de filas nos hospitais, de pessoas que demoram muitas vezes anos para fazer uma cirurgia. São vários e vários problemas que, inclusive, nossos telespectadores todos os dias nos mandam mensagens com relação a isso. Então, é um problema que parece não ter fim. Qual a proposta do senhor para melhorar a saúde na capital do país? Renata, saúde, esse tema é muito importante para a discussão. Rodrigo, é muito importante. O que ocorre? A saúde, desde quando entrei na corporação há 30 anos, são os mesmos problemas. 30 anos, atraso nas cirurgias. Não tem uma cadeira para a pessoa que está acompanhando, você tem um ente querido, um parente, um amigo lá, hospitalizado, não tem uma cadeira para você sentar para acompanhá-lo. Às vezes não tem lençol, às vezes as pessoas trazem de casa o lençol. Isso aí eu ouço há 30 anos. Então, não é agora de 1, 2, 3 mandatos que as pessoas estão dizendo que vão resolver. Eu já conheço esse problema. Então, por conhecer essa demanda, o que ocorre? Pela administração pública. Isso é um problema de administração. Recurso tem. Gestão, falta. E falta, como eu falo, sempre à vontade. É sempre aqueles princípios de você identificar e priorizar os problemas. Vamos lá. Qual o gargalo, que eu posso dizer assim, que existe na saúde? São as compras. O projeto básico que inicia, a nossa lei de licitações é uma lei complexa. Então, nós temos que aperfeiçoar as pessoas, os funcionários, os servidores da administração que realizam um trabalho de compras para gerar um fluxo de compras. Por quê? Muitas vezes você vai comprar um determinado equipamento, demora 8 meses, 1 ano a licitação. O projeto básico, no início lá, ele às vezes não é feito com eficiência. E ele vai bater no meio da licitação, ela é paralisada. E ali fica, aqui ele vai, refaz o projeto básico, volta para a licitação, não dá, refaz o projeto básico. Então, você tem que ter um fluxo de compras eficiente. Outro caso, você tem que ter, os médicos, eles existem para cuidar das pessoas, os enfermeiros para cuidar das pessoas. Então, o médico não tem que estar preocupado que está faltando insumos. Então, a administração pública hospitalar tem que prover aos médicos todo material eficiente, todo material com eficiência. Agora, Coronel, aproveitando o tema da saúde, a gente teve um problema gravíssimo no atual governo, que ainda é alvo de investigação, que foi a prisão da cúpula da Secretaria de Saúde. Até aproveito esse tema de corrupção ou combate à corrupção, primeiro, para perguntar se o senhor, se causa algum incômodo ao senhor, que representa uma renovação, uma tentativa de renovação à classe política. Primeiro, o candidato à presidência do PTB, Roberto Jefferson, inclusive teve a candidatura impugnada, decidiu não recorrer, mas é alguém que vem de um longo histórico na política, inclusive condenado por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal, cumpriu pena, chegou a ser preso. Se isso causa algum incômodo ao senhor e numa eventual gestão do senhor, como seria o combate à corrupção? Bem, toda corrupção ela deve ser combatida com rigor. O servidor público, Rodrigo, ele é responsável pelos seus atos. O servidor público tem responsabilidade e dobrada pelos seus atos. Então, aquele servidor que errou, ele vai pagar. Eu vou combater fielmente a corrupção. No meu governo, a corrupção será levada realmente. Se foi corrupto, responde. Porque o grande problema da corrupção é que ela escoa pela ilicitude dos atos o dinheiro que é para ir para o povo. A população, ela merece respeito. A população merece que o Estado trabalhe para ela. Então, é inadmissível você ter um órgão do governo, seja ele qual for, que está
envolvido em corrupção, porque aquele dinheiro vai fazer falta para você comprar os insumos, para você dar uma melhoria salarial, vai fazer falta. Então, a corrupção num governo, ela é um câncer que precisa ser combatido com muito rigor. Como eu disse, a fiscalização e o controle serão rígidos para você manter as contas em dia, para você manter o fluxo de compras regular, para você manter os insumos nos hospitais, para você dar uma melhoria salarial de planos de cargos de salário para os servidores de qualquer área, não só da educação, da saúde, em todas as áreas, porque não existe mais como admitir a corrupção no momento que nós estamos. Falar um pouco sobre violência, sobretudo nesse momento de extremismo que a gente vive no nosso país, né? Recentemente, a gente teve um caso muito lamentável aqui na capital do país, onde um candidato, inclusive do partido do senhor, claro que isso poderia ter acontecido com qualquer outro partido, né? Alguém que estava com esse candidato, enfim, teve uma briga, uma discussão e deu um tiro em um trabalhador, né? Numa churrascaria. Foi um caso que ganhou uma repercussão nacional. O senhor acha que os líderes, né? O senhor, como um candidato, deve se portar e levar para a população essa mensagem de paz, de tranquilidade? E se essa pessoa que estava envolvida nessa confusão, que é um candidato dentro do partido do senhor, o que pode acontecer com essa pessoa dentro do partido? Bem, com certeza nós repudiamos esse tipo de atitude. É uma atitude, um fato isolado de uma pessoa que estava com um candidato. É inadmissível tomar uma postura de violência, seja ela qual for, no momento desse democrático. A democracia, ela existe para a renovação. A democracia existe para com que a população escolha melhor aqueles seus representantes. Então, não podemos deixar que o extremismo tome conta das pessoas. Então, você que está nos assistindo, se você tem um candidato, você tem um perfil de candidato, lute para que a democracia seja exercida com paz, com harmonia. A harmonia e a paz, elas fazem parte de uma grande nação. A soberania, o sentimento de pertencimento faz com que a população seja uma população consciente de que a violência, o extremismo na violência, o extremismo político, ele não vai levar a nada. Somente aquela pessoa que cometeu o fato é que vai ser prejudicada. E, por consequência, ela prejudica todo um processo eleitoral, prejudica o candidato, prejudicam as pessoas, traz uma pressão muito ruim. Então, eu acredito que o exercício da democracia tem que ser feito em plena paz, com liberdade de escolha. A liberdade é o maior patrimônio da nossa população, do nosso povo. Agora, candidato, tem um tema que ele gera divergências entre os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eu gostaria de saber a sua opinião, que é sobre privatizações. O governador Ibanez Rocha privatizou a SEB Distribuição, foi alvo de um grande debate. Há planos de privatizações de outras estatais ou empresas de economia mista no eventual governo do senhor. Por exemplo, como o senhor lidaria com o debate sobre privatização de metrô e CAESB? O senhor acredita que essas empresas devem ser privatizadas? Eu entendo, Rodrigo, o seguinte, a privatização no governo ela deve ser muito estudada. Vamos lá. Para eu privatizar um órgão, eu tenho que fazer um estudo minucioso, com determinada condição. Está dando prejuízo para o Estado? O que é melhor para a população? A população vai ser beneficiada com essa condição de privatização? Vamos ouvir a população. A população acha que devemos privatizar porque ela está dando prejuízo, é algo que o governo, em vez de investir um dinheiro na saúde, educação e segurança, está perdendo dinheiro porque uma empresa está dando prejuízo. É um ponto. Segundo ponto, por exemplo, eu entendo que o metrô é um projeto de governo. Ele não deve ser privatizado. O metrô é um projeto do governo do Distrito Federal. Então, ele faz parte da prestação de serviço que um governo, que o GDF presta à comunidade. Então, eu entendo que o metrô não deve ser privatizado por essas questões, que é o transporte, a mobilidade urbana. Agora, se você tem um órgão que, após um estudo minucioso por técnicos, estudo técnico, nada político, se você acaba com a corrupção no órgão, que você vê que aquele órgão está dando lucro para o Estado. E o lucro para o Estado significa benefício direto para a população. Aí nós não vamos privatizar.
Agora, caso contrário, se está dando prejuízo, a população está perdendo, cabe ao gestor público identificar esse prejuízo ou saná-lo. Se não é possível saná-lo, você privatiza, porque o Estado não pode ter prejuízo, a população não pode ter prejuízo em hipótese nenhuma. Coronel, temos mais cerca de 1 minuto e meio. Eu queria deixar para suas considerações finais. A gente segue essa ordem aí, esse tempo para todos os candidatos, então, por favor, suas considerações finais. Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. Renato, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você que está nos assistindo nesse momento. Eu quero dizer a você, população do Distrito Federal, eu me coloco à disposição, neste momento, para poder resolver os problemas da nossa cidade. Eu entendo que o Distrito Federal merece ser a capital de todos os brasileiros. Nós precisamos ser referência na saúde, referência na educação, nós precisamos ser referência na parte de segurança pública. E a nossa cidade, como a terceira cidade mais populosa do nosso país, nós precisamos sim tomar as rédeas, assumir o comando e colocar a cidade para prosperidade. Não cabe mais ficar esperando que a saúde seja melhorada. Não cabe mais esperando uma educação de qualidade. Não cabe mais esperar que a segurança pública chegue a todos. Eu entendo que já passou a hora de termos uma nova era na política, um novo momento na política. E esse momento é agora, nessas eleições. Coronel Moreno, 14 para esse governo do Distrito Federal, agora para 2023. Candidato Coronel Moreno, do PTB, agradeço a participação aqui no Band de Eleições e quero agradecer principalmente a sua participação e já convidar para um próximo Band de Eleições na próxima semana. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.